Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MS TV. E hoje eu recebo em nosso programa uma jovem advogada que tem se destacado por sua competência profissional, mas também por estar à frente da Associação dos Novos Advogados de Dourados. Doutora Raíssa Moreira, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Muito, doutor Wander. Doutora Raíssa, é claro que nós vamos falar muito sobre a sua atuação à frente da Associação dos Novos Advogados. Tem sido um desafio, correto? Muito grande. Na verdade, desde a primeira diretoria, quando eu fui convidada para participar, já era um desafio para mim, porque eu nunca tinha participado assim, de nenhuma associação à frente de uma diretoria, nem de algum cargo que representasse, principalmente um número tão amplo de advogados. Então, tem sido um desafio, agora na diretoria, então, maior ainda, mas eu acredito que tem sido um desafio que a gente tem conseguido atingir as expectativas, tanto pessoais, eu me superando a cada dia para conseguir estar à frente, como também através da associação. Você me disse expectativas pessoais, e eu sempre começo o programa com uma pergunta para que as pessoas compreendam. Você é muito nova, mas essa decisão por fazer direito, sua família é tradicional na área, veio por influência dos pais, como que foi essa decisão? Não, na verdade assim, eu sempre quis ser advogada, se falava desde criança. Antes por uma utopia da profissão que a gente via de forma distante e tal, e isso foi se confirmando no decorrer da minha vida, e depois no ensino médio e na faculdade. Então foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Mas na minha família não tem advogados, nenhum dos lados, pelo meu pai, nem pela minha mãe. Na verdade, na minha família eu sou a primeira a ter curso superior, para você ter uma ideia, Então é uma família muito humilde, muito honesta, muito trabalhadora, mas que não tem história com o direito e nem com profissões assim do curso superior, faculdades. Minha família não tem, então eu sou a primeira. Essa opção, então, de fazer o curso de Direito vem de um desejo já latente desde a infância? Isso, eu sempre quis fazer direito. Sempre disse que eu iria ser advogada, inclusive, não fazer direito, prestar concurso, sempre quis ser advogada. E aí isso foi se confirmando quando chegou no ensino médio, aqueles testes vocacionais que a gente faz, sempre confirmava, olha, direito. E aí eu prestei vestibular e fui para a faculdade. Acontecia com você de alguém falar assim, olha, você tem que ser advogada, Acontecia, você tem perfil de advogada. Acontecia. É interessante, isso acontecia muito comigo também. Pois é. Eu tentei fugir e ir para as artes cênicas, mas acabei vindo para o mundo do direito. Eu nunca fugi. Na verdade, o que as pessoas falavam confirmava um desejo meu, Parecia difícil, principalmente pela realidade, que eu vinha, de assim, não ter essa bagagem familiar, na verdade, que a gente sabe que é difícil, para a carreira do direito. Mas E você se formou em qual universidade? eu me formei na Unigran. Na Unigran. Unigran, você vai me permitir te fazer uma pergunta, porque a Unigran é um curso particular. Sim. E você acabou de me narrar que vem de uma origem humilde. Sim. E como que foi a escolha de uma universidade particular, as dificuldades de um curso particular, como que foi? Na verdade, começou um pouquinho antes. Eu venho, assim, da escola pública. Eu estudei na escola pública, Mas eu sempre fui estudiosa, assim, e meus pais sempre viram um potencial de mudar o paradigma da família, E aí, quando chegou na oitava série, no último ano do ensino fundamental, minha mãe decidiu que ia me colocar numa escola particular. Na época era a melhor escolha que ela poderia fazer para mim, Mas que no futuro eu vi que não foi tão boa assim. Então, ela se desdobrava, ela, além do trabalho normal, ela fazia algumas coisas para conseguir custear, e eu fui para essa escola particular. E aí, acabou que eu concluí os 4 anos, mas na hora de prestar o vestibular, eu não poderia prestar pelas cotas da universidade pública, como um aluno que tinha saído de uma escola pública, mas também não tinha aquela bagagem de início de estudo, para concorrer de igual para igual numa federal, por exemplo. Então, prestei o vestibular no FGD, não passei. E aí minha família decidiu, não, você não vai ficar sem estudar, não vai ficar tentando passar no vestibular. Fiz o vestibular da Unigran, passei, então vamos lá, vamos na Unigran.
Então, minha família se desdobrou para pagar e eu também trabalhava. Eu trabalho desde os meus 17 anos. Desde os 17 anos. Eu entrei na faculdade em fevereiro, dia 3 de março eu comecei a trabalhar para ajudar também, né, a que ano que você entrou na faculdade? 2008. Em 2008. Isso. E como que é uma jovem como você, já vocacionada para a profissão, entra na faculdade em 2008 e trabalhando para pagar o curso? Como que foi esse período de vida? O choque, a diferença, o contato com colegas às vezes de outras classes sociais, como que foi esse momento? Olha, na universidade em si foi muito tranquilo, né? Eu estudava à noite, né? Por conta do trabalho. Então, assim, eu não tive essa dificuldade social, digamos assim. Para mim foi tranquilo. Então, a maior dificuldade mesmo era do dia a dia, né? Ter que trabalhar o dia inteiro, eu ia de ônibus para a faculdade, ia de ônibus trabalhar. Então, eram horas ali no transporte público, era uma jornada, assim, exaustiva. Foi exaustivo 5 anos, né? Mas na questão da universidade, desse contato, foi bem tranquilo, fui muito bem recebida lá, apesar de ser uma universidade particular, pelos colegas, pelos professores, enfim, não teve... A Unigran, ela tem essa particularidade de ser acolhedora, sim, né? Sim. Eu também me formei na Unigran, tenho colegas, tenho os irmãos que se formaram lá, e eu acho que não é por acaso que ela é tida como um dos melhores cursos do país, como uma das melhores universidades. Raíssa, mas você trabalhava em que durante a faculdade? No início, no primeiro ano, eu era menor de idade, eu comecei fazendo um estágio na prefeitura. Acho que muitos acadêmicos de direito têm essa mesma oportunidade, né? Então, eu comecei fazendo um estágio lá e aí eu fiquei o ano inteiro. Quando eu completei 18 anos, eles me falaram, puxa vida, você é boa. Preciso de você, não só meio período aqui, mas o dia inteiro. E aí, eu fui contratado para aqueles DGAs, né, os cargos comissionados. Então, a minha chefia ali do setor que eu trabalhava falou, não, vamos te contratar. Qual setor? Eu trabalhava no Recursos Humanos da Administração. Uhum. Então, eu mexia ali com a parte administrativa e de RH mesmo. E aí, eles conseguiram esse DGA e eu fiquei até o 4º ano da faculdade lá, e aí por isso que eu trabalhava, né, o dia inteiro. E depois no 5º ano você deixou para quê? Para fazer o estágio? Não, no 4º ano, eu fiquei até o meados do 4º ano, né, aí teve uma situação atípica aqui na prefeitura, de um prefeito que foi preso, né, e tal, e teve toda uma reviravolta, e aí todos os cargos comissionados foram demitidos, né, e aí eu vi aquilo como uma oportunidade de, sair daquele comodismo, né, e alçar voos maiores. Eu falei, bom, se eu quero ser advogado, então eu quero estagiar no escritório de advocacia, né. E aí eu entreguei muitos currículos pela cidade inteira, deixei currículos na OAB, e aí eu falo que Deus sempre foi muito bom comigo, que eu não fiquei nem um mês desempregada, e eu precisava, né, e aí me chamaram, um advogado me chamou, que tinha pego meu currículo na OAB, perguntou se eu não queria estagiar lá. A bolsa de R$200. Aí eu falei, meu Deus, R$200, mas eu vou, né? Vou ir. E aí foi a mesma coisa, assim, eu fiquei uma semana, ele falou, não, tem como você vir o dia inteiro, vou te pagar um salário e tal, né? Gostou? Falei, claro que eu posso vir o dia inteiro, né? E aí, questão de uma semana depois, eu comecei a trabalhar o dia inteiro e aí voltei a ter aquela, né, remuneração que eu precisava e tal. Então, o estágio que você fez foi esse do 5º ano. Isso. E durante a faculdade, você teve atuação no CEAS, no Centro Acadêmico? Foi só para o curso? Só para o curso mesmo. Até porque era uma época assim, muito difícil, né? Assim, muito corrida. Então, os momentos que eu tinha de intervalo de aula, dentro do transporte, era para estudar, né? Que é um curso que exige, né, muito, eu não podia pegar DP, porque como é que eu ia pagar? Já era contado o dinheiro para pagar o curso, né? Então eu tinha que me dedicar mais ainda para não ter que fazer uma prova substitutiva, por exemplo, que era paga, né? Para não ter que pagar uma DP, então não me envolvia com nada, só estudava mesmo. Só estudava. Uhum. E depois hoje você está descontando esse envolvimento com a classe. Pois é, por isso que eu te disse que foi assim, inesperado e foi um desafio, porque não é uma história, era uma história que eu vinha construindo, né? Uhum. Foi um divisor de águas,
Mas eu agradeço pela oportunidade, porque também é uma experiência, né? Ah, claro, o que soma para a vida, Com né? certeza. Raíssa, durante o curso, você já se familiarizava com o direito previdenciário? Que hoje você é uma referência, eu acredito que em todo o estado, como profissional, como advogada nessa área previdenciária, correto? Na verdade, assim, o direito previdenciário na universidade eu tive apenas no último ano, né? No último ano, no quarto e quinto semestre. Mas eu via que tinha uma proposta, assim, eu poderia ter uma proposta de trabalho melhor nessa área, que as pessoas já vinham me perguntar, acho que até pelo próprio meio ali que eu vivia, olha, você é advogado, você vai se formar em direito, minha mãe precisa aposentar, meu pai não recebe o benefício, né? E as pessoas vinham sempre perguntar para mim, enquanto acadêmica ainda. E aí, quando eu fui estagiar nesse escritório, eu tive a oportunidade de estagiar na área de direito previdenciário também, né? Então, lá tinham várias ações do ramo do direito previdenciário também, eu já me identifiquei logo de cara. E aí, a faculdade, que era o último ano com estágio, fiz uma dobradinha boa e estudei, fiz uns cursos de profissionalização. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E já fui ali no último ano preparando o terreno, falando com os vizinhos, aquela coisa que a gente já começa a fazer, né? Para poder realmente enganjar nessa área. E quando você se formou, você vai para o mercado de trabalho. E como que é esse momento de uma mulher incrível, batalhadora, que enfrenta, que pega... Mas aí dá um choque quando acaba a faculdade e você fala, vou começar a advogar. Na verdade, assim, voltando a falar, assim, Deus sempre preparou tudo na minha vida, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, né? Então, nesse escritório que eu estagiava, eu conheci minha sócia, né, que é a Josiane, que você conheceu, que foi embora, Josiane, minha amiga, infelizmente. Né? E aí foi embora porque ela casou e hoje mora... Sim, está trabalhando lá e está muito bem lá, graças a Deus. Que é qual cidade? Ela está no Pará. No Pará. Josi, você está convidada para vir aqui no Mundo Jurídico quando você estiver passeando por aqui. Isso. Vem contar para a gente a realidade da advocacia paraense, já que você está morando lá hoje, viu? Um abraço. Isso. Então, ela já era advogada lá. Ela era advogada contratada, né? Eu era estagiária. E aí, ela também, uma mulher muito batalhadora, assim, né? Enfrentava tudo. Um perfil fora de série. Sim, fora de série. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar justamente com ela. Então, casou ali, né? E aí ela falava, eu tenho sonho de ter meu escritório, né? Aí eu falei assim, olha, doutora, quando eu me formar, eu vou sair daqui e eu vou ter o meu escritório também. Aí ela falou, e aí a gente conversando no dia a dia, ela falou, vamos fazer o seguinte, você vai se formar o ano que vem, o que você acha da gente abrir o escritório juntas? Eu falei assim, combinado. Então, já estava combinado. E nesse um ano, nós nos planejamos para montar o escritório. Então, nós compramos os nossos móveis, por exemplo, durante um ano. A gente ia comprando mês a mês e lá em casa virou um estoque de móveis de escritório, por exemplo. Então, assim, nós nos planejamos durante um ano, né, para a gente começar, que seria no ano de 2013, quando, né, eu me formaria. E foi isso que aconteceu. Eu me formei em dezembro, fiz o exame de ordem em janeiro, passei. Mas você não deve ter conseguido passar no primeiro exame de ordem. Não é possível, porque se você trabalhava, não tinha tempo para estudar, como você conseguiu passar no primeiro exame de ordem? Pior que passei. Passei no primeiro exame de ordem. Na verdade, isso é um exemplo para você que está nos assistindo, de que quanto maior que fossem as dificuldades que você enfrente no dia a dia, a sua disposição em estudar, em se aplicar, é que fará toda a diferença. Está aqui o exemplo da doutora Raíssa, que trabalhando, passou no primeiro exame de ordem. Dei um duro, foi difícil, assim. Mas eu peguei o período para estudar realmente, né, me dedicar. Eu não consegui fazer durante a universidade, como, né, muitos acadêmicos às vezes fazem. Eu já vou começar a prestar o exame. Não dava, porque eu tinha que trabalhar, tinha que concluir monografia, tinha que fazer estágio supervisionado, não dava para estudar para o exame de ordem, né? Então, quando eu concluí a faculdade, no comecinho de dezembro eu já tinha terminado, passado e tudo. Falei, agora eu vou começar. Aí eu comprei um cursinho online, né? E falei, vou começar a estudar. E aí foram ali 3 meses de 14, 15 horas de estudo por dia. Mas eu falei, eu vou passar. Passou na ordem, comprou os móveis
E fui pro escritório. E foi para o escritório. O escritório começou... Aonde que começou o escritório? Então, começou na casa da doutora Josiane. Que ela... Mas eu acho que vem um terceiro elemento nesse começo profissional de vocês, sim, não vem? Sim. Tem a doutora Lisier, que também, né? Nossa sócia, nós a convidamos para ir, porque em duas era difícil para dividir despesa, né? Vocês eram amigas? Sim. Na verdade, nós conhecíamos do meio profissional, não tinha uma amizade, assim, né? E ela também tinha interesse de trabalhar, era de fora, não tinha oportunidade aqui, né, e tal. E aí nós sentamos, conversamos, decidimos, né? E aí fomos, a mãe dela tinha um salão na frente da casa, né? A Josi. Da Josiane. E aí nós fomos para lá e ficamos lá. E aí ela saiu, né, se mudou daqui, mas a Lisier continuou comigo até hoje, estamos juntos. Hoje né? a sociedade que era Bósio, Moreira E de Paula. E de Paula, a de Paula que a Josi foi Saiu. embora e ficou Bósio e Moreira. Isso. Tá. Mas e como que foi essa pegada, esse início com o escritório ali começando, as primeiras ações, como que foi esse contato? Wander, era assim, uma euforia, uma felicidade, né? Então, as dificuldades passou meio que despercebido, porque realmente estava muito feliz daquela oportunidade, que na verdade eu não vislumbrava lá atrás, né? Como ser possível isso. Então, mas assim, teve uma dificuldade pelo fato de eu ser muito nova, né? Eu tinha 22 anos, então para você ser mulher, ser nova, né? Às vezes os clientes chegavam lá e não botavam, essa menina, né? Então foi difícil para conquistar tanto os clientes quanto o respeito em audiências dos serventuários da justiça também, dos outros colegas advogados também. Então, pelo fato de eu ser muito jovem, foi um pouco complicado, né? Você citou um ponto aí, o fato de ser mulher. Jovem, mulher. Há uma relação entre ser jovem e ter dificuldades, isso é óbvio, que é o aprendizado, é o crescimento e tal. Mas quando você qualifica essa condição também pelo fato de ser mulher, você percebia que havia algum tipo de tratamento diferenciado? Você identificava isso no dia a dia? Tem, né? Tem, assim, em relação aos clientes em si, que às vezes chegavam no escritório para uma indicação, né? E aí chegava lá, um cliente homem, por exemplo, uma mulher, um jovem, assim, era difícil você passar essa credibilidade, esse respeito, né, com a pessoa que estava tendo o primeiro contato com você ali. Mas, Raíssa, né? você não imagina que isso seja mais um traço característico de uma sociedade que teima em dizer que não tem preconceito? Com certeza. Porque aonde que o gênero interfere na capacidade profissional das pessoas? Com certeza. Mas assim, por exemplo, nos próprios locais ali, por exemplo, no fórum, eu não me esqueço até hoje, a primeira vez que eu fui no cartório para fazer uma diligência ali, né? E aí eu cheguei lá no cartório e fiquei lá, entrei, né? Fiquei aguardando, acho que eu aguardei uns 10 minutos e ninguém veio me atender. E aí eu perguntei, né? Perguntei, boa tarde, quem que atende aqui? Alguém atende aqui, né? E aí uma servidora lá do fundo gritou, fulano, atende aquela menina lá no balcão. E eu com o meu cliente do lado, né? Nossa, eu fiquei assim... Então, assim, no dia a dia tem isso. E assim, para eu conquistar esse respeito, foi com a prática mesmo. E vocês já né? começaram advogando só na área previdenciária ou atendia outras áreas também? Previdenciário, civil e trabalhista, que é o que a gente mantém até hoje, né? Previdenciário, civil e trabalhista. Com uma divisão entre partes, Josi, você faz isso, eu faço aquilo? Na verdade, a Lisier e a Josi ficavam com a parte trabalhista, né, que na época era mais pujante, né, e eu e a Josi também fazíamos o previdenciário e eu fazia o civil também, né, a parte de família era muito forte também. Vocês tiveram algum tipo de assessoria na montagem desse escritório? Não. Algum tipo de consultoria? Como que foi esse processo? Não tivemos nada. Então, assim, na verdade, o modelo que a gente tinha de escritório era aquele escritório que a gente trabalhava, né? Que foi o primeiro emprego também da Josi.
E a gente foi para lá com aquela ideia do que a gente tinha, fomos aprimorando ali conforme as necessidades do dia a dia. Né? Foram replicando algo que tinham visto lá durante o estágio, durante o trabalho anterior. Tínhamos visto de outros colegas também, né? E que a gente pesquisava. Alguns colegas que têm entrevistado, Raíssa, e mesmo na minha atuação profissional e conversando com colegas, pela atuação como dirigente de classe também, eu tenho identificado que talvez seja uma deficiência da formação do curso de Direito, essa ausência de instrumentalização, ferramentas para o advogado conhecer como gerenciar o escritório, como atuar. Com certeza. Então, Wander, eu acredito que isso é histórico, né? Porque os profissionais que hoje nós vemos assim, os mais antigos, né? Eles vêm de uma história de escritório de advocacia da família, né? Aquele histórico familiar do direito. E hoje isso não, né? Isso expandiu. Então, muitos advogados, principalmente jovens como eu, inicia a carreira sozinho, né? Então, sem ter um escritório da família para estagiar, para aprender, né? Então, essa dificuldade existe e aí eu já faço um contraponto para falar da Associação dos Novos Advogados, que nós temos esse olhar muito pujante para essa matéria, para esse assunto, né? Era um ponto que eu ia tocar. Será que a constatação dessa dificuldade que você teve se tornou tão decisivo para essa atuação tão forte da Associação dos Novos Advogados de Dourados em buscar curso de qualificação? Eu me lembro que em 2017, vocês trouxeram um professor do Rio de Janeiro que deu um curso grande aqui em Dourados, né? Foi esse ano, né? Foi esse ano? Foi em 2018? Eu não me perdoe. Isso. Nós trouxemos um professor que fala sobre empreendedorismo na advocacia, né? Ele veio justamente para falar dessa dinâmica de escritório, dessa dinâmica pessoal, de como você utilizar essas ferramentas que nós temos hoje de mídias sociais para potencializar realmente, né, a sua advocacia. Então, foi um curso de 3 dias, uma carga horária gigantesca, assim, justamente tanto para advogados empregados, né, para tratar da sua carreira pessoal, como para aqueles empreendedores também que querem ou que já têm o seu escritório de advocacia, né? Então, a gente tem trabalhado nisso, a gente tem dado, né, um olhar muito forte para isso, porque é uma necessidade realmente, né? Eu acho interessante, Raíssa, que quando eu percebo isso, eu identifico como é legítima a atuação da Associação dos Novos Advogados, porque vocês têm se pautado por atender demandas que são demandas que vocês próprios já sentiram na pele, né? Inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito de falar. Assim, a associação, ela é para os novos advogados, né? Mas ela é dos novos advogados. Eu gosto de frisar isso porque, assim, as pessoas que estão à frente, as pessoas que organizam, as pessoas que participam são os novos advogados. Então, aí, eu vejo que essa atuação, que esse protagonismo do jovem, ele é essencial para a sua carreira também. Então, quando eu falo para você que assim, eu era muito nova, né? Então, muitos são jovens, hoje estão iniciando a carreira. Então, se nós temos esse protagonismo, nós já conquistamos esse espaço social dentro da classe de respeito e de credibilidade, né? Que vai interferir nos aspectos profissionais, seja qual for a área que esse advogado, né, vai atuar. Abrir portas. Com certeza. Então, eu vejo assim, somos jovens, né, que estamos trabalhando para os jovens. É diferente de você ser levado, digamos assim, por sem ter voz, né? Então, nós fazemos as coisas, nós temos a voz e nós somos os protagonistas Vocês dessa se história. reúnem e decidem o que vão fazer e Sim. manda bala. E por isso também, assim, são muitos jovens, né, que, assim, têm muitas ideias e de um dinamismo, assim, que é fora de série, só quem está ali dentro para saber mesmo. Então, por isso que toda hora vem uma novidade diferente, né? São muitas necessidades, são muitas pessoas que estão participando, que têm essas ideias. Mas não seria o caso de pegar um advogado já mais experiente para dirigir a associação, mostrar os caminhos para vocês? Ou não é? Não sei, me diga sobre isso. Wander, eu acho assim, esse protagonismo, né, do jovem advogado, do novo advogado, ele só é conquistado se o novo advogado for o agente de transformação. Ao contrário, eu acho que tem que ter os advogados mais experientes, mas para caminhar do lado.
para ser um conselheiro, né? Caso contrário, eu acho que é manipulação, não é nem representação, né? O próprio jovem pode se autorrepresentar. A Ana é uma prova disso. E é assim que a gente acredita. É verdade. Isso é um dado interessante para as pessoas ponderarem, né? Hoje eu tenho dito e entrevistado pessoas aqui, nós estamos em 2018, esse programa é atemporal, porque ele fica na internet, mas nós estamos em 2018, nós vamos ter eleições presidenciais. E o que eu tenho insistido com as pessoas e nos artigos que escrevo é de que hoje a política não permite mais que você olhe só para a retórica, você precisa olhar para os fatos. Então, porque a retórica hoje está muito comum e muito homogênea. Todo mundo diz as mesmas coisas. Eu quero ajudar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o bem do próximo. Mas entre o que se diz e o que se faz é que são elas. Não é verdade? E quando você coloca isso aí, me faz ponderar sim, porque vamos imaginar, se é uma associação dos jovens, ela tem que ser dirigida pelos jovens. E aí nós vamos falar sobre a fundação da Associação dos Novos Advogados aqui em Dourados. Você já era presidente? Como que foi a fundação dessa associação? Não, na fundação, na verdade, nós começamos como uma comissão. Que ano, né? que foi a fundação da Associação dos Jovens Advogados em Dourados? Agora, em setembro, vão fazer 3 anos, né? Em 2015. 2015. Entendi. E como que foram esses primeiros desafios? O primeiro presidente, quem foi? Conta pra gente um pouco dessa história da criação dessa associação. Nós começamos como uma comissão, né, da Associação dos Novos Advogados, que já existia em Campo Grande há 10 anos, né, na época, então já era uma associação consolidada, já tinha uma história de trabalho bem fundamentada, e nós tivemos, assim, como cabeça o Dr. Diego Zanoni, né, que hoje está na Caixa como delegado, mas ele também é um jovem sonhador, um jovem empreendedor, com vontade de mudar realmente a sociedade e a história, né, então ele quando ele soube, ele teve essa ideia de trazer para cá e nós nos reunimos, tivemos uma reunião que inclusive nós começamos a convidar os colegas e nós tivemos ali naquela reunião uns 30 jovens advogados e nós falamos, nossa, realmente essa história vai dar certo, né? Que a gente viu que não era só uma ideia de um ou de outro, uma necessidade de um ou de outro, era realmente da classe, né? Nós tivemos essa primeira reunião e aí montamos essa diretoria. O Dr. Diego também recentemente tinha se tornado advogado, né? Fazia meses que ele tinha nem um ano, a carteirinha da OAB. E aí formamos essa diretoria, né, que são cinco cargos, e o conselho A diretoria que era quem? O Diego, presidente, o José Roberto Teixeira Lopes, né, vice, o Carlos Pimentel de secretário, eu secretária adjunta e a doutora Mariana como tesoureira. Ah, tá. Essa foi a primeira diretoria. Mas o que vocês conseguiram realizar, que foram muitos feitos, é porque também tinha um grande conselho, né? Nossa, 30 pessoas no conselho. Então, assim, é um conselho muito democrático, né? Porque nós tentamos colocar o máximo de pessoas possíveis e que também é um grande número de pessoas que se sentem parte daquele todo, né? Que se dispõem a trabalhar e a contribuir com ideias, com o tempo, com mão de obra mesmo, porque tudo que a gente faz ali é colocar na mão da massa mesmo, né? Então, esse grande número de pessoas também foi o diferencial, né? Mas eu sei que nem tudo são flores, existem espinhos nesse começo aí, né? Acho que é natural, como seria em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, não seria diferente no meio jurídico. Que quando jovens começam a despontar e reclamar para si um espaço de protagonismo inédito, acho que eu vou chamar de inédito aqui em Dourados pelo menos, aí sofre alguma resistência do pessoal que já está mais antigo e não quer perder espaço. Na verdade, assim, Wander, eu costumo dizer hoje que essas pessoas, né, que elas viam em nós um potencial que nem nós mesmos víamos. Eu acho que por isso que incomodou tanto, né? Nós começamos assim, realmente, de uma forma humilde ali, falando, não, vamos nos reunir para nos organizarmos, trocarmos ideias, fazermos negócios entre nós mesmos, né? Por que não? E reivindicar dentro da nossa classe melhorias
atenda aos nossos interesses também, né? Mas basicamente isso. Até te contei que nós ficamos surpresos ali com a primeira reunião, né, com a quantidade de pessoas, enfim. Mas esse potencial e essa grandeza da associação, eu acredito que nem nós mesmos víamos na época, e algumas pessoas já viam, né? Pela própria experiência, acredito eu, que, né, já tem de vida e de carreira e tal. E aí nós tivemos, assim, no primeiro ano, vou colocar assim, muitas dificuldades, assim, muitos ventos contras, né, de pessoas que não aceitavam realmente. E que eram do próprio meio. Sim, advogados. Da onde você esperava apoio, às vezes vinha pedrada. Justamente. E assim, um apoio que o jovem realmente quer dos advogados que já são estabelecidos na carreira, né? Mas o jovem quer justamente o apoio, né? Mas ele quer ser o protagonista, né? Só para que eu tenha uma ideia, o que seria um exemplo do que seria ventos contra? Olha... É mal olhado? É mal agouro? Se fosse mal olhado, estava fácil. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos 3 congressos, 3 anos de associação, 3 congressos. Um sucesso, todos eles. Vocês trouxeram... Mas nós vamos chegar lá. Em 2018, vocês trouxeram um dos advogados criminalistas mais festejados do Brasil. Vocês trouxeram para o congresso, né? Você viu? O Cacai, não é verdade? Sim. Tá. O primeiro congresso... E assim, esses congressos, nós pensamos numa formatação... como seria essa formatação? Nós iríamos organizar enquanto associação, né? Teria um baixíssimo custo, que é um contraponto da maioria dos congressos que a gente vê em Dourados e no estado, né? De baixíssimo custo, porque nós sabemos da dificuldade do início de carreira, do acadêmico de direito, né? Profissionais, assim, que pudessem trazer temas realmente que fizessem a diferença para o dia a dia do novo advogado, né? E aí nós fizemos uma parceria com a prefeitura, fomos lá na Secretaria de Cultura, pedimos para utilizar o Teatro Municipal, né, para fazer esse primeiro encontro. Para você ter uma ideia, era R$15 o valor da inscrição. O valor da inscrição de um congresso? R$15, assim, para pagar a hospedagem dos palestrantes. Fomos atrás de patrocínio, corremos para fazer esse primeiro congresso. E aí conseguimos na prefeitura e tal, fizemos um convênio, tudo certinho. E aí nós fomos surpreendidos na hora que encerrou o congresso. Na outra semana nós fomos surpreendidos com uma representação no Ministério Público por um advogado, né, daqui de Dourados, nos representando pelo fato de termos realizado o congresso, né? Mas por quê? Qual seria o errado de fazer um congresso a R$15? Você achado muito barato? Não, foram na verdade 2 motivos. Primeiro porque, segundo essa pessoa, né, nós não tínhamos legitimidade, então se ocorresse algum problema, essas pessoas que pagaram para entrar não poderiam cobrar judicialmente, alguma coisa nesse sentido. Citou até o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica, né? Mas, enfim, e também o fato da prefeitura ter cedido o espaço, né? Que foram esses 2 questionamentos. Meu Deus, mas achando ruim dos advogados terem sido servidos pelo espaço? Exatamente. Você acredita nisso? E deve ter sido uma barra, porque jovem, representado no Ministério Público... E, assim, por uma coisa... Isso é um fato que eu acho que vocês nunca publicizaram, né? Nunca. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando, assim. Então, novidade, olha só, só do mundo jurídico você sabe desse detalhe. Nós decidimos não falar porque não é uma coisa bonita de se esperar da classe, na verdade. O que eu quero que os advogados, principalmente os novos, sintam da classe é um apoio do recém-ingresso, um apoio do novo, e não esse tipo de posicionamento, né? Então, é uma coisa... vergonhosa, na verdade. Mas então, e os desdobramentos disso? Então, na verdade, assim, nós ficamos chocados, né, de início, e tristes por não ter recebido, né, esse acolhimento, mas ficamos tranquilos porque fizemos tudo dentro da legalidade. Foi um sucesso o primeiro congresso. E a denúncia foi arquivada. O Ministério Público arquivou? Foi arquivado, com certeza, né? Então quem fez ficou com a cara no chão, então. Com certeza. E assim, não só isso, né, Wander? Nós tivemos membros da nossa diretoria representados em processo ético-disciplinar. Mas por alguma atuação isolada ou por ser da Não, Ana? por conta de uma atuação na associação, não como
como profissionais, né? Mas chegaram a fazer representações de processo ético contra membros da associação? Sim. Meu Deus. Tivemos uma consulta no Conselho Federal sobre a legitimidade da nossa associação, tentando barrar essa nossa atuação. Enfim, assim, e muitas outras... Não, calma lá. Nós estamos em Dourados. O que o Conselho Federal tem a ver com a Associação dos Advogados de Dourados? Pois é, na verdade, assim, foi uma consulta que foi feita lá no intuito de se conseguir uma decisão ou alguma coisa nesse sentido para poder barrar a atuação da associação aqui. E por incrível que pareça, teve o relatório lá e o conselheiro federal colocou lá, né, que desde a época da ditadura ele não via uma atitude como essa de tentar cercear uma atuação de uma associação numa sociedade livre, né? Então, assim, tivemos tudo isso. Mas eu sei que são pedras que vocês usaram para construir esse calçamento lindo que vocês têm feito, né? Com certeza. Vamos falar de coisa boa. Isso. Vamos falar de coisa boa. Primeiro congresso da Ana foi um sucesso, vieram várias outras atividades. A gente poderia pontuar algumas desses feitos que você pode destacar? Era muita coisa, né? Então, temos esses 3 congressos que só veio crescendo e esse último ano foi o melhor que nós fizemos, né? Tivemos curso de formação para estagiário, tivemos concurso de oratória, que foi muito legal e promoveu, assim, né, a cultura jurídica de uma forma bem importante. Um dos concursos foi vencido pelo hoje advogado, antes estagiário, né, acadêmico, isso. Guilherme, isso. Que é muito querido meu. Ele apresenta o Saperialdi junto comigo. E é conselheiro da associação. Entrou para a associação? Sim, é conselheiro da associação. Vocês têm mantido esse espírito de dar vez aos jovens. Com certeza. E outras atividades que nós sempre participamos como apoiadores também, da própria Associação Trabalhista, da Caixa, da OAB, da ESA, né, da OAB-MS. Enfim, tivemos esse curso de empreendedorismo esse ano. Então, nós temos trabalhado, assim, cansavelmente para colocar em prática essas ideias e essas que os jovens têm trazido mesmo, né? Eu me lembro, doutora Raíssa, eu chamo todo mundo pelo nome, porque como eu sou gordinho, eu estou imitando o Jô Soares. Então, o Jô Soares chamava todo mundo pelo nome. Raíssa, eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi um trabalho que vocês fizeram com mulheres indígenas. Eu achei muito lindo aquilo. Na verdade, todo ano, no mês da mulher, em março, né, nós buscamos fazer alguma coisa em prol da sociedade, né? Então, nós trabalhamos durante o ano inteiro ali pensando na advocacia, no jovem advogado e tal, e nós decidimos desde a primeira vez fazer esse trabalho social no mês da mulher. Então, no primeiro ano, nós fizemos um trabalho no Hospital do Câncer, no Lar do Idoso, que foi lindo, emocionante. Está na página da associação, quem quiser ir lá e ver as fotos. Então, nós organizamos uma visita, né, no Hospital do Câncer, no Lar do Idoso. Levamos maquiadora, assim, profissionais para resgatar aquela autoestima da mulher. Fizemos fotos profissionais delas. E aí depois revelamos e levamos lá como um presente, né, como uma forma de resgatar aquela beleza, aquela autoestima das mulheres que estavam, né, num processo de tratamento, no Lar do Idoso também. No segundo ano, nós fizemos esse trabalho na aldeia indígena, né? Então, nós fizemos esse projeto social de ir lá, levar um lanche, né? Participar da cultura delas. Foi bem legal, a gente participamos das danças, daqueles projetos, né? Assim, da cultura, realmente, passamos o dia com elas lá. E aí discutimos problemas que elas sofrem lá de saúde pública, de, né, educação, questões internas da aldeia, tiramos dúvidas, fizemos esse trabalho essa segunda vez lá. E agora, esse ano, nós participamos de uma ação social na praça, né, junto com a Associação do Comércio, para prestar também assessoria jurídica. Em comemoração ao mês da mulher advogada. O mês da mulher, e aí, isso, por conta disso, é um advogado. Eu vou deixar um elogio aqui, então, porque é difícil quem se predispõe a comemorar com inserção social, né? Porque mostra um engajamento, uma postura crítica.
Eu acho que vocês estão de E parabéns. assim, e frisando a participação das advogadas da associação e dos advogados também, que é uma coisa que me emociona demais, né? Porque em todos os três projetos que nós desenvolvemos, tínhamos lá as mulheres que participaram e os advogados também fizeram parte, então é um trabalho conjunto mesmo. E esse sucesso do 3º Congresso da ANA foi também um encontro estadual da Jovem Advocacia, vocês fizeram uma fusão e trouxeram palestrantes nacionais, né? Como que foi esse movimento? Esse congresso foi o 3º Congresso e o encontro também da Jovem Advocacia, aqui regional, né? Então, os nomes que vieram para o congresso foram assim, no mesmo congresso, né? Foi assim, fora de série. Realmente foi um congresso que entrou para a história. Porque esse feito de conseguirem trazer o Cacai, por exemplo, e outros palestrantes, como a doutora Fernanda Marinella, Paulo Nicolas, Rodrigo Bertozzi, quem mais que veio, que eu estou esquecendo? Pedro Barreto. Pedro Barreto. Aliás, o Pedro Barreto disse que encantou a plateia, né? Foi uma palestra fora de série. Fora de série. 2h30 de palestra sem os espectadores piscarem nem o olho. Nem sair nem para tomar água, nem para ir no banheiro. Foi assim uma coisa fora de série mesmo. Eu acho que isso mostra o prestígio de uma associação. Eu me lembro que parece que acho que foi o Cacai que, para não perder o evento, veio com jato próprio, né? Veio com jato próprio e assim mostra tudo isso, esses nomes também, a participação, mas esses nomes também mostram a credibilidade da associação, né? Por essas pessoas aceitarem o convite, se dispuserem a vir. No caso do Cacai, de ter vindo, ele bancou todas as despesas. Como vocês conseguem o contato dessas pessoas nacionais? Então, na verdade, sim, nós temos como curador e como um jovem advogado muito próximo, que é o Dr. Alexandre Mantovani também, né? Que é conselheiro federal. Então, a gente chega para ele e fala: Alexandre, será que dá para a gente trazer fulano e tal para falar disso, disso, disso? Ele fala: vou ver o que eu consigo, mas ele sempre consegue. Ele sempre consegue. Ele sempre consegue. Ele tem bastante contato por conta do Conselho Federal, né? E aí, através dele, a gente faz esse primeiro contato. A primeira ponte é, então, o Alexandre Mantovani. Ele tem tido uma boa atuação, né? Excelente, excelente. Eu acho que Dourados conseguiu um protagonismo inédito aí em termos de história, com a atuação do Alexandre Mantovani no Conselho Federal. Sim. Alexandre, eu estou esperando você aqui no mundo jurídico, viu? Você não vai, eu estou te esperando aqui. Você não escapa do mundo jurídico, não. Raíssa, mas agora nós estamos em agosto, entrando no mês de agosto de 2018. E tem uma programação bem intensa que a ANA vai ter aí para comemorar o mês do advogado, né? Então, pensando no mês do advogado e também com essa perspectiva da associação, nós já tínhamos uma ideia de fazer uma troca de experiência entre um novo advogado e um advogado já estabelecido profissionalmente na sua carreira, né? Principalmente pensando nesse contato que o jovem que não teve uma oportunidade de trabalhar no escritório, ou vindo de uma família, né, do direito, ter essa aproximação com esse profissional. A gente já tinha essa ideia, mas estamos colocando em prática agora, no mês. Então, assim, vão ser encontros semanais, todas as quintas-feiras, né, entre um advogado ou uma advogada já estabelecido profissionalmente, com uma carreira bem consolidada, e jovens, um bate-papo assim, descontraído, né, de troca de experiência mesmo, tanto da área assim, específica da área de atuação daquele advogado no direito, como pessoal e do sucesso profissional dele, né? Então, vão ser aí vários encontros, várias áreas do direito, com olhar ali para a área do serviço público também, né, para quem quer prestar serviço, concurso, enfim, uma programação bem dinâmica. E tem um nome interessante, né? Esperiana, não podia ser diferente, né? Esperiana, que é da experiência junto com a ANA. Isso, a experiência, né, conversando com a Jovem Advocacia. Mas que interessante. Conversando, não ditando regras ou mandando como é que tem que ser, né? Não, conversando. Eu percebo que vocês gostam de diálogo. Cabresto não tem ali nessa associação, né?
Mas parabéns. Então, como esse nosso programa, embora seja temporal, os encontros do Esperiana serão sempre às quintas-feiras. Às quintas-feiras, em a partir que lugar? das 18h30, no espaço da Caixa de Assistência dos Advogados. Esse que foi recentemente reformado. Exatamente, um espaço que tem, né, lá no fundo. Então, é um encontro, lembrando que assim, não é necessário fazer inscrição, é gratuito. E aí vamos ter esse bate-papo e depois um happy hour, né, porque somos novos e ninguém é de ferro, né? E aí então um happy hour, uma conversa descontraída, mas com muito conteúdo, né? Com muito conteúdo. Eu acho fantástico. Eu pretendo estar presente lá, até aproveitar para entrevistar alguns que vão falar lá nesse Esperiana, e vocês estão de parabéns. Eu não tenho dúvida de que será, como tudo que vocês fazem, mais um grande sucesso dessa atuação da Associação dos Jovens Advogados. Inclusive, você citou um ponto aí, Carames. A Ana, ela tem uma atuação institucional muito forte, né? Ela está sempre presente. Eu sou presidente da Associação Trabalhista. Vocês estão sempre presentes comigo. Como que é essa relação de instituições, essa união de instituições? Me parece que é algo meio inédito também aqui em Dourados, né? Então, Wander, nós falamos aqui um ponto negativo, que foi não ter o apoio, né, de um grupo, de algumas poucas pessoas, mas nós tivemos também, de início, o amparo de várias, na verdade, instituições que foram essenciais para esse início, para a gente conseguir. Aí eu lembrando, por exemplo, do Conselho Federal, fazendo essa intermediação de nomes para, né, capacitação, e com a Caixa de Assistência, com a Associação Trabalhista. Então, nós tivemos esse apoio, temos até hoje, inclusive, e nós também nos identificamos e temos o nosso espaço dentro dessas instituições e, né, dos eventos que essas instituições realizam. Então, por isso, nós somos parceiros também. Eu acho que é uma atuação destacada, né? Eu sempre vejo, tá lá, a Ana promove, em parceria com a Associação Trabalhista, da qual eu sou presidente, União das Advogadas do Brasil, que é a presidência da doutora Maiara. Isso. Doutora Maiara, estou esperando a senhora aqui para falar conosco no mundo jurídico, viu? Eu estou te esperando aqui, Maiara. Você está fugindo, mas nós vamos fazer uma entrevista. Quem mais que eu estou esquecendo? A ESA. A Escola Superior da Advocacia do Mato Grosso do Sul também está uma atuação muito parceira com vocês, né? Então, foi assim, Wander, uma construção natural, na verdade. Nós nunca sentamos e falamos, vamos nos apoiar nos eventos. Foi uma construção natural, histórica, né? A associação começou e nós tivemos o apoio dessas instituições, né? E da mesma forma, quando essas instituições promovem alguns eventos, nós nos colocamos à disposição para ajudar, para divulgar, para participar e para colocar ali a nossa identidade também, né? Então, foi uma coisa que foi se construindo naturalmente e hoje até te digo que é difícil, impossível dividir, porque acabou se tornando uma unidade realmente, uma reciprocidade que... Eu tenho defendido que é só a união de toda a classe que pode... Porque a advocacia ela tem um papel de destaque na sociedade, porque a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem essa natureza inédita de ser um órgão que tem uma inserção corporativista, porque atua no meio dos advogados e para a defesa das prerrogativas do advogado, mas ela também tem uma atuação especial no sentido de ser um órgão com inserção social, que é um dos pêndulos da condução da nossa sociedade. Então, um advogado forte, uma classe unida, com certeza, implica num grande agente de transformação social. Com certeza. Doutora Raíssa, nós somos amigos, você não vai ficar bravo comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo que vem aqui no nosso programa, o diretor, nosso querido Cláudio Mutuca, tá vendo? Ele tá me chamando a atenção aqui. Não, desculpa, diretor, não era para não ter falado seu nome, perdão. Mas toda vez o nosso diretor me obriga a colocar o nosso convidado numa saia justa. É o finalzinho do programa e tem os nossos fatos quentes. Eu não tenho como fugir.
Isso mesmo, diretor? É para fazer? Eu vou ter que chamar a nossa TV, né? A nossa TV está aqui, né? Então, Raíssa, você sabe que daqui para frente eu não estou mais fazendo... A condução do programa é do diretor, não tenho mais nada com isso. Eu resolvo com ele. Você então resolve com ele, tá? E eu vou chamar aqui a nossa TV um tema para você falar para gente. Vamos ver como é que é? Feminicídio. A cada 3 horas no Brasil é aberto um inquérito para apurar um caso de feminicídio. Como que você enxerga, pode falar sobre isso, Raíssa? Wander, é um assunto complexo, né? E eu acredito que a mudança da legislação e o crime de feminicídio em si trouxe essa possibilidade de fazer essa análise desses dados históricos, desses dados de crime contra a mulher, né, ser qualificado como feminicídio. Então, por isso nós chegamos nesses dados, né? Mas, infelizmente, realmente é um assunto que deve ser debatido, e não só pelas mulheres, mas, né, por toda a sociedade, e principalmente eu vejo isso dentro da nossa classe, da nossa instituição, pela responsabilidade social que os advogados têm, né? Então, é um assunto sério. Inclusive, para destacar, no dia que foi comemorado o Dia Municipal da Mulher Advogada, no dia anterior saiu uma pesquisa aqui em Dourados que a cada 3 dias uma mulher é estuprada em Dourados, por exemplo. Então, essa violência contra a mulher, nós estamos agora no mês de agosto, né, que fala sobre essa violência contra a mulher. O feminicídio é o mais extremo deles, né? Mas é um assunto que tem que ser discutido e que tem que ter uma atuação firme da OAB, eu vejo das entidades jurídicas como um todo, das advogadas, né? Então, eu penso sempre, primeiro, no local. Acredito que nós devemos olhar primeiro para as estatísticas da nossa cidade, do nosso estado, o que a gente pode fazer para mudar essa cultura aqui, o que nós podemos fazer para mudar essa cultura aqui local, né? Então, esse debate junto com a sociedade, para mim, é muito importante. Legal, foi muito bem. Agora, então, vamos ver aqui. O quê? Coxinhas e mortadelas, um país dividido. E aí, Raíssa, onde que nós vamos parar? Vai virar tudo comida de bar? Não, Wander, não vai virar, não. Vamos acreditar que não. Eu sou muito... tentar usar uma palavra leve aqui, mas eu sou muito crítica quanto a isso. Não gosto dessas definições, não acho que um assunto tão sério, né, como esse deve ser tratado dessa forma, ou deva ser levado para esse tipo de rixa, né, partidário, de direita, de esquerda. Eu acho que isso só divide mais o país, e o que a gente precisa é união, né? Então, esse tipo de divisão, direita, esquerda, coxinha, mortadela, para mim, não gosto desse tipo de discussão e de definição, não. E é importante a gente falar sobre isso, porque é só falando sobre isso que a gente pode dissuadir as pessoas de fazê-lo. Você que é um jovem advogado, que está nos assistindo, a advocacia é a ciência da palavra, da lógica, da razão, o convencimento. Para você atuar o direito, necessariamente um dos pressupostos para que você possa ter uma livre atuação do direito é a liberdade de expressão em um ambiente democrático. Então, eu acho que cada um de nós tem que ter um compromisso de, fugindo desses estereótipos, defender, sim, a ordem constitucional, a ordem democrática, porque a nossa sociedade não anda bem. A nossa sociedade anda por caminhos tortuosos. E se tem um agente, não melhor ou maior que outros, mas, sem dúvida alguma, um agente que vai estar na vanguarda da transformação e da melhoria dessas condições que nós estamos vivendo hoje, eu sei que é o advogado. Porque o advogado tem a capacidade de interagir com a sociedade, demonstrando essas dificuldades e essas mazelas. Então, eu acho que é um grande detalhe. É bom ver uma jovem advogada como você se posicionando nesse sentido, porque nós temos que ter esse comprometimento.
Raíssa, nós estamos olha, já passou, já está acabando, né? Pois Que é, delícia. rápido. É rápido. E você sentou aqui falando, olha, eu acho que eu não tenho nada para falar. E já está aí um programa. A gente tem até que combinar para ano que vem, na próxima temporada do nosso querido Mundo Jurídico, você volta para falar sobre mais eventos da Ana e mais coisas. Mas antes de ir embora, Raíssa, eu gostaria que você, lembrando um pouco da sua história, da sua bonita história, uma história de alguém que luta, que faz acontecer, que realmente é protagonista da construção da sua história e interage com a sociedade que está inserida. Pensando nisso, Raíssa, eu quero que você, lembrando dessa sua história, pense naquele jovem advogado que hoje está em dúvida, não sei se faz direito ou faz, e entrou na faculdade, está ali no meio do curso, um pouco dissuadido, um pouco desanimado com as situações que tem visto, crise econômica, crise política, ou então aquele que acabou de se formar, que se formou e vai entrar no mercado de trabalho e ainda não sabe bem o que vai ser da sua vida e enfrenta agruras, muitas vezes não tem uma origem familiar na área, não tem um esteio profissional para começar a profissão. Pensando nesse jovem, e não para mim, mas para ele, conversando com ele, olhando para aquela câmera ali que está em você, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar o nosso programa. Wander, a mensagem que eu posso deixar é aquela que eu vivenciei, né? É a minha própria história de vida. Então, assim, para todos aqueles que querem ingressar na carreira jurídica, seja como advogado, seja num concurso público, né? As inúmeras áreas de atuação que nós temos, eu sempre digo assim, tenha um sonho, né? Acredite nele, trabalhe duro que vai dar certo. É só isso. Acreditar, trabalhar, fazer por onde, estudar, que no final dá certo, com certeza. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico. Até a próxima.